Pronto, começando mais um teste aqui do AZ Recorder. Dessa vez com um tripé, para não ter que ficar balançando, que deve ser meio irritante, pelo menos para mim, ficar olhando um vídeo de alguém balançando. Então eu peguei aqui o que é praticamente uma peça publicitária do Ciro Gomes, né? Enfim, eu acho que dá uma amostra na minha opinião, né? Dá uma amostra das intenções políticas do Ciro Gomes na eleição vindoura. Eu acho que ele vai aparecer de volta. Nesse cenário de polarização, cara, eu não sei, muita gente fala que ele fez muita cagada e tal, né, e ficou surpreso e tal, achou que ele fez muita coisa na base do irracional, emocional, em vez de planejado. Eu acho que ele só fez um planejamento ruim, ou se não foi um planejamento, né, ruim, eu acho que ele apostou as fichas dele no que dava e simplesmente não tinha possibilidade nenhuma dele conseguir nada. Para onde ele fosse, ele não ia conseguir. Essa é uma das possibilidades. Eu acho que ele tem um pouco de verdade nas duas coisas. Eu acho que tem mais verdade nos erros, né? Porque assim, não foi nada no emocional. Uma parte né, que o Ciro é meio explosivo, mas eu acho que as escolhas dele, boa parte foi planejada. Ele postou as fichas dele e tal em uma possibilidade que não deu certo, que foi atrair a direita pro discurso dele, cara. E aí o PCO tem mais chance de atrair a extrema direita do que ele, porque a gente está em polarização, a gente está em extremos. Então, se você não for antissistema, se você for ver, o Bolsonaro ele tem discurso antissistema. Então, ou a galera e o PT tem a margem de votos que tem por causa do próprio PT, né? Da história do PT e da militância e do apoio popular de longo prazo aí, né? E pelo fato do Lula ser do povo, cara, ele veio do povo, pode falar o que quiser dele, mas ele veio do povo. Então, por isso que eu acho que tem mais chance de alguém de extrema direita pular para a extrema esquerda do que cair numa centro-esquerda, tá? Que é o discurso do Ciro, embora ele seja anti-hegemônico na questão da política econômica, né? Ele não muda no que de quebrar sistema, isso não muda. Ele é um cara que vai tentar agir dentro do sistema, né? Então vamos ver aqui o vídeo, mas basicamente é ele criticando o PT, né? Que era esperado. Ele nunca ia fazer um vídeo para falar que concorda com alguma coisa do PT, pelo menos não na minha opinião, tanto pelo que ele almeja politicamente, tanto pelo pessoal também. Passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad, isso tudo vai impactar muito pesadamente todos nós. Por isso a gente precisa prestar muita atenção, gente querida. Eu vou falar o que realmente foi apresentado para o povo brasileiro e o que nós devemos entender que está acontecendo no Brasil. Assista esse vídeo, curta e compartilhe. Todos temos que saber sobre esse truque muito mal feito. Muita gente me pediu para comentar sobre o tal ajuste fiscal anunciado por Lula e Haddad na última semana. Dá uma pausa. Truque muito mal feito, você vê também que é uma jogada dele de crítica. Assim, não vejo como truque, né? Mas pode ser encarado como truque sim. Mas o PT saiu cortando gastos e aí jogou junto a parada da isenção até 5 mil no IR, né? Para quem ganha até 5 mil. De certa maneira pode ser considerado um truque, mas é uma promessa de campanha que está sendo entregue. Ele vai falar bem o porquê que ele acha que é um truque, e dá até para concordar sim que é um truque. Mas é uma coisa que deveria ser entregue, certo? E o ajuste fiscal, assim, não é uma promessa, se eu não me engano, tenho quase certeza, embora eu não tenha acompanhado a campanha, tá? Pra mim, não ia dar nada mesmo. Embora eu até tenha comemorado que o Bolsonaro perdeu, tá? Porque realmente é muito escroto aquilo.
eu acho que o Lula não prometeu revogar corte de gastos, nada disso, tá? Então, no fundo, é o que está sendo a continuação do que foi colocado lá, assim, o PT, cara, ó, como é que vamos fazer agora? E aí procura, em vez de reverter as coisas ou tentar, né, ele procura caminhar dentro do que tem agora. Enfim, não acho que não chega a ser um truque, mas o que ele acha que é truque realmente, dá para até concordar, é que você tem que passar as duas coisas juntas, entendeu? O corte e a isenção. E, sinceramente, é uma das maiores falácias, uma das mágicas mais fuleiras que eu já vi. Fui mais fundo sobre isso na minha newsletter, O Brasil Desvendado. E vou tentar resumir aqui. Quem quiser saber mais, assina, é só acessar o meu site cirogomes.com.br. Vamos lá. O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi apenas um aumento no arroxo do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos os que recebem, por exemplo, o BPC, como crianças autistas e idosos adoentados. Os beneficiários do INSS, os aposentados, mais ainda gravemente. A promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que saiu em todas as manchetes, não é para valer. Se for valer, é só para o ano de 2026, lá daqui um ano e meio. E o aumento de impostos para os mais ricos também só vai acontecer, e olhe lá, se acontecer, que eu duvido, lá na frente em 2026. Bom, tem fundamento duvidar, né? Porque é um negócio, assim, aumentar o imposto dos mais ricos é um negócio que, se conseguir, é considerável, é uma vitória considerável. Eu também duvido. E aí realmente parece um truque mesmo você anunciar isso, sendo que o negócio, tipo, o corte já tem efeito imediato, mas você anuncia que vai aumentar o imposto mais rico e se bobear não passa. É muito provável que não passe nada disso. E eu quero ver o que o governo vai fazer. Enfim, uma MP, enfim, não sei nem exatamente o que ele pode fazer para obrigar esse negócio aí. Aí eu tenho que concordar com o Ciro sobre isso. Sobre o ataque ao BPC e o salário mínimo e tal, o que aconteceu na verdade é uma limitação do aumento, né, do salário mínimo. Então, se eu não me engano, pelo que eu vi aí, ele agora pode aumentar no máximo 2%. E aí se você tem, me parece aí com os resultados de PIB e tal, que já deu aí no trimestre, alguma coisa assim, tá? Posso estar enganado, mas parece que chegou 4, estava em 4, alguma coisa. Então o aumento do salário mínimo deveria acompanhar aí, seria aí uns 4, vai ficar só em 2, né? Eu não sei o cálculo disso com inflação, né? O que rola, se esse 2% é real, enfim, eu não entendo muito não. Eu acho, né, que pelo menos inflação, digamos que a inflação supere aí, então o 2% fique abaixo ainda da inflação. Eu acho que isso deveria ser revisto no mínimo, senão a gente está tendo um arroxo de verdade, se é que a inflação resultaria nisso, tá? Nessa conta. É só um adendo aí, não estudei a fundo isso, mas seria muito mais grave se não tiver levado em conta nem a inflação, né? Então, o que já está em vigor agora é o mero corte do salário mínimo, enquanto a banqueirada e os rentistas, a turma que vive da agiotagem oficial... Note as palavras do Ciro, é claro que ele dá sempre uma exagerada para dar espetada, afinal é um ataque político que ele está fazendo aí. Que eu concordo, tá? Tem que atacar mesmo, mas eu não sei se precisa... Eu acho que você dá para usar os termos certinhos sem precisar exagerar nos termos. Tipo, corte, não falar, é uma limitação de aumento, pode ser considerado um corte, né? Se subiria mais e vai subir menos, pode ser considerado um corte. Claro que ele escolhe as palavras mais agressivas sempre. Continuam completamente tranquilos, ou mais ou menos. Além disso, o governo anunciou um pacote para economizar 327 bilhões de reais até 2030. Mas adivinhe, metade desse monte de dinheiro virá dos mais pobres. 110 bilhões serão cortados do salário mínimo
e 42 bilhões na contabilidade da educação através do... Isso daí parece ser bem a cara do Haddad de atacar todo mundo. Não, se a gente tem que cortar gastos, vamos atacar todo mundo e tal. Veremos se isso vai ser todo mundo mesmo, né? O Ciro tá falando metade vem dos pobres, não quero ver a outra metade, se realmente vem, né? Embora, pra mim, dane-se, tinha que cortar só dos ricos mesmo. E, enfim, pra que é essa porcaria de PT, trabalhador, Aí eu também vou na linha do Ciro começar a xingar aqui, né? Partido dos Trabalhadores e vamos governar para todos. Não, dane-se os ricos. E o pior, a população vai ganhar o que os americanos chamam de peanuts, como dizem os americanos, apenas aquelas coisinhas menores. O governo também quer prorrogar a DRU, presta atenção, que retira apenas 30%, ou seja, quase um terço de todas as receitas da Previdência Social para alimentar os juros e o bolso sem fundo dos banqueiros. E, ao mesmo tempo, cortam 7 bilhões da Lei Aldir Blanc, que fomenta a cultura, e ninguém fala nada sobre isso. Nem a mídia, nem a esquerda. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controla o poder político. Assim, não vou querer discutir com o Ciro, o cara é crânio, é político e tal, mas sem precedentes, eu não sei, o Brasil tá sob ataque há um bom tempo, cara. E aí ele fala da política de 99, em 90, mano, quando entra o Collor já é uma desgraçada, né? Assim como eu falo fantasia fantástica, o Collor foi uma desgraçada. Mas eu só levantei a bola, tá? Porque não vou discutir com o Ciro aí. O cara é assertivo, eu não. Político e a mídia. Em 2024, preste bem atenção, o Brasil registrou um déficit recorde de 1 trilhão e 93 bilhões de reais, sendo que 869 bilhões de reais apenas com juros da dívida pública. E a dívida pública já ultrapassou os 9 trilhões de reais, crescendo quase 2 trilhões de reais neste governo Lula. A pressão dos credores está aumentando, encurtando os prazos e elevando os juros. O Brasil já paga os juros mais altos do mundo, o que eleva a inflação e o dólar. E ao invés... Bom, isso daí, cara, a gente resolve com a revolução. Você vai querer fazer aí dentro do... É interessante, eu tava vendo o ICL, e aí o Moreira, Eduardo Moreira, estava citando algumas coisas que ele faria, mas não são garantidas, não são bala de prata, não são nada. E uma delas é que ele fala de alterar a poupança, né? E aí botar os juros da poupança, se eu não me engano, acima dos CDIs, blá 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 blá, para arrecadar isso aí, para minar a influência do mercado, Faria Lima, blá blá blá, né? Que são eles que estão detonando aí, porque é pressão em cima do governo, é claro isso. Eu apoio qualquer medida que ataque esses caras, tá? Sempre. Não sei se resolveria. E é claro que resolveria a revolução, mas você não dá pra fazer a revolução do nada, certo? Você precisaria de todo um ambiente para isso, vários fatores para isso acontecer. Mas enfim, para resolver é a revolução. De resolver, a política de juros só piora a situação. O déficit nas contas do Brasil com o estrangeiro, que são contas em dólar, também já é um dos maiores da história. 2% do PIB, o que faz o dólar subir ainda mais e eleva o preço dos produtos essenciais, como os remédios e aluguel. Sem crescimento... Outra coisa que o ICL citou, o Moreira, e aí meu irmão também falou, mas meu irmão falou que ele trabalha para FENSA, né? E aí ele estava falando do aumento do dólar em relação ao peso mexicano. E ele falou do negócio recente, que acompanhou aí, né? Se não foi maior, não perguntei para ele. E aí o ICL falou também que tem uma tendência do dólar valorizar em todas as moedas, contra todas as moedas da América do Sul nos últimos anos, tá? Então tem que levar isso em conta. E um adendo, né? Como eu falo, para resolver isso a revolução,
Com certeza o Ciro ia falar que não, que é uma besteirada. A dívida só aumenta e o povo paga a conta. Em 2025, a expectativa é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, suba ainda mais, aprofundando a crise. O governo Lula e o PT estão comprometendo não só o presente, mas o futuro do Brasil. Mas está todo mundo fazendo isso há muito tempo, né? E se o Lula perdesse, se o Bolsonaro ganhasse, é muito provável que estaria muito pior mesmo. O Haddad é um neoliberal com um freio de mão puxado, né? Meio de mão, tá com o pezinho no freio, só o freio assim. E tenta dar uma arrumada, né? Ou seja, não é uma roubalheira descarada pelo setor capitalista, né? Como o Paulo Guedes é. E aliás, o Paulo Guedes, se você for avaliar as denúncias, roubalheira para ele mesmo, né? Operando no mercado e tal, coisa feíssima. Então é outro nível. E aí fala o PT compromete tal, compromete, cara, mas o que compromete é ser quintal dos Estados Unidos. E é o imperialismo em crise, agora querendo garantir o quintal também. É a posição subservente, nossa, é difícil a palavra, ainda falei errado, do Brasil, né? Então é uma coisa de longo prazo, a indústria vem sendo destruída ao longo do tempo. Aí o Ciro tem o plano dele para recuperar o investimento no setor produtivo e tal, tudo dentro do capitalismo. Seria um capitalismo hoje está difícil, desenvolvimentista. O cérebro está cada vez pior. É aquilo, né? Solução dentro do próprio capitalismo. Não acredito nessas coisas. São umas fábulas, digamos que seja uma ficção mais realista, uma ficção científica, não é aquela fábula do conto da carochinha que os ANCAPs gostam, é uma coisa mais elaborada. Um modelo econômico falido e fracassado. Precisamos urgentemente de mudanças. Isso é verdade, tá? O Haddad não tem nenhum rompimento com o neoliberalismo, né? O que ele tem é uma tentativa de fazer as coisas menos escrotas, mas ainda é uma ideia neoliberal no geral. E é um modelo falido porque o Ciro podia até explicitar um pouco mais, mas eu acho que não é a ideia é chamar para o newsletter dele e o outro vídeo que ele fez. Mas isso aí é empurrado pelo imperialismo para todos os países, né? De novo, aquele livro que eu citei da canadense, A Doutrina do Choque, deixa muito claro isso. É Friedman espalhando a teoria neoliberal para todo o país, e aí nos próprios países centrais isso nem é feito de uma maneira verdadeira nos países centrais, né? É só para arrebentar os países ao redor, para você sugar o sangue mais fácil. A situação só vai piorar. Quer saber mais? Todos os números, toda a descrição, toda a explicação está na minha newsletter. Vá lá, assina, divulga, cirogomes.com.br. Vou até acessar depois para ver, porque ele também deve propor alguma solução dentro do capitalismo, que é a ideia dele. Então, enfim, foi isso, foi mais para testar agora com tripé, mais fixo aqui, ver como é que fica, se o áudio também fica muito ruim. De qualquer maneira, parece melhor que o meu Note. Eu ainda tenho que testar meu Note com Linux para ver se o problema são os drivers ou se é o hardware de captura, né, do som, que é muito ruim. Desse Asus velhão aí. Vou ver se eu acho um ISO Linux que eu tinha aí para rodar por fora. Aí eu testo lá também isso aqui. Então é isso.